Atos 20, 17 a 37 é o nosso texto nesta manhã, uma história bonita, que o quarto domingo na Páscoa nos presenteia. Ano passado a gente leu essa história aqui, quando nos despedimos dos irmãos Jorge e Jéssica, numa reunião de diretoria, e desde então fiquei muito ansioso pelo domingo que este texto cairia no calendário litúrgico, porque é um texto muito emocionante. Bom, chegou o dia. Paulo, depois de 3 anos pastoreando a igreja da cidade de Éfeso, está se despedindo. Vai para Jerusalém. Ele reúne os anciãos, os líderes da igreja, é um momento de despedida. E certamente este é um texto inspirador para quando a gente tem que se despedir de alguém. Mas a gente não precisa olhar para esse texto apenas desta forma. Porque o que o Paulo fala ali serve também para descrever o trabalho da igreja, serve para descrever o trabalho de um líder, serve para descrever até mesmo a vida cristã de cada um de nós. E é muito interessante, gente, porque em todo o livro de Atos, que é um livro muito bonito, esta é a única situação onde há uma fala, como se fosse um sermão, há um desabafo, que ele é dirigido especificamente para a igreja. Outros textos também falam para a igreja, mas são em contextos missionários, onde os discípulos estão pregando para a igreja e junto para o mundo inteiro. Aqui é uma mensagem para a igreja. Paulo reúne apenas seus líderes e tem algumas coisas a dizer antes de ir embora, antes de pegar o navio. Eu resumo o que Paulo disse, só uma forma de resumir, em 3 palavras: verdade, laços e lágrimas. Comecemos com verdade. Versículo 20 e 21, irmãos. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês, publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente pegar esse texto, dá para perceber alguns pares. Paulo coloca 2 coisas e vai somando 2 coisas, né? Por exemplo, ele diz que ensinou arrependimento e fé. Ele diz que ensinou para judeus e não judeus. Ele diz que pregou publicamente e também de casa em casa. Ele diz que pregou sem hesitação, jamais deixei, mas também pregou quando era proveitoso. O primeiro é que ele diz assim: anunciei e ensinei. Que de certa forma é o grande chamado que Jesus Cristo deu aos seus discípulos: vão a todo mundo e ensinem e proclamem, né? Transmitam um conteúdo, transmitam verdades. A gente vê também isso no versículo 30, que a preocupação do apóstolo Paulo é que quando ele for embora, vai se levantar algumas pessoas para distorcer aquilo que foi ensinado, para distorcer a verdade. Paulo sabe que o seu trabalho, em primeiro lugar, é ensinar, anunciar e proteger e guardar a verdade. Por que isso é importante, gente? Porque, bom, se a gente pensar assim, se a gente quer conhecer alguma coisa, se a gente quer conhecer alguém, é preciso conhecer a verdade sobre aquilo ou sobre aquela pessoa, né? Se a gente quiser conhecer a Deus, a mesma coisa. Não podemos simplesmente acreditar em qualquer coisa sobre Ele. Se queremos conhecer-nos a nós mesmos, é importante que saibamos a verdade sobre nós. Ou, por exemplo, somos poeira cósmica ou somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não podemos ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Conhecer a verdade sobre você, sobre outras pessoas, sobre alguma coisa, sobre Deus, é básico, é importante, faz toda a diferença. Paulo diz que pregou e ensinou. Pregou é como eu faço aqui nos domingos. Eu falo e vocês precisam simplesmente escutar. Não
tem o direito, digamos assim, a reagir. Isso, de certa forma, é uma pregação. Alguém está trazendo uma verdade, uma mensagem para você e você ouve. E ele diz que ensinar um pouquinho mais do que a gente faz antes do culto. Ou mesmo em grupos que a gente se reúne, ou mesmo conversando, né? Aí há um diálogo, né? Então daria para dizer que ele pregava, mas também ensinava. Tinha momento para dialogar, tinha momento ele dizia, agora tem uma mensagem da parte de Deus para vocês. Ele diz também que fez sem hesitar e fez de forma proveitosa. Sem hesitar, ele não tinha medo. Doa quem doer. Ele não deixou de falar uma coisa porque aquilo ia eventualmente tocar no nervo de alguém. Sem hesitar, jamais deixei de ensinar. E infelizmente isso acaba acontecendo, gente. E a gente lendo Lucas nessa semana, a gente viu que é meio que inerente a Jesus. Ele vem como um divisor de águas. Ele vem e alguns dizem ok, alguns dizem não quero, não é para mim. E a gente, de certa forma, acaba, né, quando a gente está trabalhando com a verdade de Jesus, chegando nessa conclusão de que nem todo mundo adere, nem todo mundo acolhe, alguns se perturbam. É uma marca de que estamos, na verdade, poderíamos dizer, ensinando uma verdade. Porque Jesus disse que sua palavra iria dividir pessoas, até mesmo famílias. Foi bem dolorido ler isso nesta semana. Não é uma mensagem que vai ser recebida da mesma forma, né? E isso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Fale de perdão. Perdão. Algumas culturas dizem, ok, tranquilo, consigo administrar bem isso. Algumas culturas não administram bem a ideia do perdão. Não faz sentido para elas. Porque elas existem mais baseado num código de honra, num código de justiça, num código de tomar lá da cá, né? Não existe esse negócio de oferecer a outra face. Isso seria um sinal de fraqueza. Isso seria até uma coisa, um sinal de vergonha, né? Falar de perdão perturba algumas pessoas, algumas culturas. Fale de sexo, ou fale de família, ou fale de casamento. Perturba outras pessoas, perturba outras culturas. Puxa, pastor, mas isso não é tão ultrapassado? Né? Veja que determinada pessoa se escandaliza ou se ofende com um assunto, mas outra não se ofende com aquilo. Determinada cultura se ofende com uma outra coisa. Então, verdade, informação, subsídio sempre vai chegar nas pessoas de uma forma diferente. E aí, nesse sentido, para nós aqui aplicar alguma coisa para nós, não deveríamos ser, de certa forma, etnocêntricos. Não deveríamos achar que a nossa dificuldade de entender ou de aceitar uma verdade de Jesus é a mesma que o outro. O outro tem que ter a mesma dificuldade que eu, de repente o outro não tem. Ou então a minha dificuldade é mais importante que a dificuldade do outro. Isso é pensar como se a minha forma de relacionar com a verdade tem uma primazia, né? Temos dificuldades com a Bíblia, com Jesus aqui na Zona Sul. Dificuldades que talvez na Baixada não tem. Lá talvez tenha algumas dificuldades que aqui não tem. Generalizando, tá, gente? Bem generalizando, cada situação, cada pessoa é diferente. A verdade da Bíblia não é a verdade de um lugar, de um país, de uma etnia, de uma cultura, de uma geração. A verdade de Jesus, a verdade que Paulo anuncia, é uma verdade, segundo a nossa fé, que vem do céu. É atemporal. E ela vai visitar todas as culturas e ela vai dizer para todas as culturas, isso está legal, isso não está. Isso está legal, isso não está. E mais que dizer o que está certo e o que está errado, é uma verdade que vai anunciar alguém que veio para resolver. Alguém que veio para salvar, para redimir. Paulo diz, não hesito. A verdade é a verdade e eu anuncio ela. Mas Paulo diz que faz de maneira proveitosa. E como isso é importante ter esse par aí. Conheço muitas pessoas que são muito boas em anunciar as coisas sem hesitação. Em falar, é verdade, está escrito, pá, é verdade. Mas não pensam se estão fazendo de uma forma proveitosa. O Paulo diz, eu não hesito, mas eu falo de forma relevante.
eu falo quando é útil. Se não é útil, eu fico quieto. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que anuncia a verdade, mas faz ela de forma proveitosa. No versículo 32, ele vai dizer assim: agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus a palavra da sua graça, a palavra, a verdade que tem poder de edificá-los. A edificação que o Mateus gosta está sempre na cabeça do Paulo. Eu não estou aqui para falar por falar. Eu estou aqui para falar, para edificar, para fazer o bem. Em Tito, capítulo 2, Paulo diz para o Tito: pregue a sã doutrina. Sã é de saúde, sã é de saudável. Pregue a doutrina que faça bem, que cura. Prega a doutrina que edifica. Prega a doutrina que é proveitosa. Não é pregue a doutrina seca, rígida, sem sentido e sem relevância. Pregue a doutrina sã, que traga saúde às pessoas. Isso é muito importante, esse balanço. A verdade é a verdade. E por si só já tem valor. Mas a verdade é para fazer bem para o ser humano. É para fazer bem para alguém. Deuteronômio 29 diz isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas eu anuncio para vocês viver. Muita coisa Deus podia ter dito para nós e não disse. Por que ele não disse? Não importa agora. O que eu disse para vocês é para fazer bem para a vida de vocês, é para vocês caminhar nestas coisas. O que Deus revela, Ele nos revela para fazer bem para a gente. E aí nós entendemos que Paulo, ou por que Paulo pregava tanto publicamente como de casa em casa. Publicamente, Emily, eu aqui com esse púlpito, com essa roupa, pode soar, eu tento que não faça, mas pode soar rígido, pode soar atravessado para vocês, para você que está em casa. Às vezes não tem, a gente acaba fazendo assim. Mas olha que interessante o de casa em casa, porque o de casa em casa não é tão incisivo, não é tão catequético, não é tão rígido, não é tão taxativo. O de casa em casa é olho no olho, o de casa em casa é conversa, o de casa em casa é uma coisa mais amistosa, é uma construção que você vai fazendo. Paulo diz: eu anunciava de um púlpito, e eu dizia, está escrito, mas eu também ia na casa de vocês conversar sobre aquilo, conversar sobre alguma coisa que você não entendeu ou que você não gostou. Vê como Paulo fazia, publicamente, mas eu também ia de casa em casa, olhar você no olho, conversar, explorar aquilo ali. A verdade, ela é anunciada aqui, ou numa pregação, ou num podcast, ou num congresso que você vai, mas a verdade é especialmente transmitida, um a um, pequenos grupos, ao redor de uma mesa, tomando um chá, tá? De casa em casa. Por isso, no versículo 28, Paulo diz aos anciãos: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho com o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. O que ele está dizendo? Gente, como reconhecer a verdade, como transmitir a verdade? Apenas ter a Bíblia e ler a Bíblia? Apenas ter o livro de Concórdia lá e ler o livro de Concórdia? Gente, num mundo de cacofonias, num mundo onde todo mundo quer falar e todo mundo reivindica ter a sua verdade, só ter uma Bíblia e abrir aqui e ficar pregando e ficar dizendo está escrito, não vai ser suficiente. Não é que está errado, mas não vai ser suficiente. Porque a verdade vai ser melhor digerida numa conversa, numa visita, num tete a tete. E aí Paulo disse: Deus chamou vocês para ser pastores. Porque é isso que, de certa forma, em essência, o pastor é. Acima de tudo, acima de pregador, né? Paulo não disse que Deus chamou eles para ser generais do corpo de Cristo, da igreja. Paulo não disse: Deus chamou vocês para ser coaches do corpo de Cristo. Paulo não disse: Deus chamou vocês para ser gerentes do corpo de Cristo, ou palestrantes do corpo de Cristo. Pode parecer, se você só me conhece aqui domingo de manhã,
O pastor é o nosso palestrante, é o nosso pregador, e eu sou. Mas isso é muito pouco do que a nossa igreja entende que é a função de um líder. É pastoreardes, que envolve um a um, conversa, aconselhamento, escuta, né? Que envolve casa em casa. E aí a gente entende a outra palavra importante sobre essa questão de ser pastor, que Hebreus nos diz. Hebreus vai dizer: obedeça aos seus líderes e se submeta a eles. Eu nem uso isso aqui, né? Podia usar mais. Porque eles velam pelas almas de vocês. Se é só um pastor palestrante que está aqui falando coisas para vocês, você pode de repente questionar isso. Mas se você tem um pastor ou conhece um pastor, e você viu esse pastor orar com você, visitar você, receber você, ouvir você, e te acompanhou num período de vida, aí você entende, não, realmente, eles estão velando, acompanhando a minha salvação, a minha trajetória como cristão. Estão preocupados com a minha alma e o corpo também, mas estão preocupados com isso. É uma autoridade, mas é uma autoridade com ternura, né? Ai, que endurecer sem perder a ternura. É um trabalho, é uma palavra, é uma diretiva, mas é de mãos dadas. Sim ou não? Estão entendendo? Paulo está dizendo isso aqui. Foi assim que eu fiz, agora vocês seguem nessa mesma toada. Então, assim, não venha para a igreja apenas para escutar uma boa mensagem, apenas para participar de um ritual sagrado. Venha também por isso. Venha pela verdade ensinada e pregada, publicamente, mas também perto de você, também pessoalmente a você, né? Vá a uma igreja, esteja numa igreja, continue numa igreja, onde há uma liderança pastoral em que exerce com esse equilíbrio a autoridade, a ternura, alguém que você confie. E se você encontrou uma igreja assim, valorize essa igreja. E se você encontrou um pastor assim, falo para pessoas que são de muitas igrejas, valorize uma igreja assim, um pastor assim. Faça ou renove seus votos com uma relação assim. Verdade. Vamos avançar. Lágrimas agora. Muito importante. Vocês repararam quanto fala de lágrimas nesse texto? Né? Versículo 18 e 19. Vocês sabem como eu me conduzi, Paulo dizendo, vocês sabem como eu me conduzi quando eu estava com vocês. O tempo todo, desde o primeiro dia que eu botei os pés nesta região, eu servi ao Senhor com humildade e com lágrimas. Mesmo com tantas as provações que me vieram, as ciladas que faziam para mim. No versículo 31, mais para o final, ele vai dizer, portanto vigiem, lembrando que durante 3 anos foi a igreja que Paulo mais ficou, tá? Éfeso teve um privilégio, mais ficou, foi lá 3 anos. Durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar, chamar a atenção, com lágrimas. Cada um de vocês. Paulo disse a mesma coisa para os coríntios, era o modus operandi dele. Eu vim a vocês, coríntios, não com demonstrações de poder. Vocês olhavam para mim e não davam nada por mim. Não tinha persuasão nas minhas palavras. Não tinha um grande currículo. Quando eu vim a vocês, depois vocês ficaram meus fãs. Mas quando eu cheguei aqui, eu não era nada para vocês. Eu não podia usar nenhuma ferramenta, nenhuma carta na manga. Eu vim a vocês com grande temor e tremia. E eu só trouxe uma mensagem para vocês, que não estava baseado na minha pessoa, na minha capacidade pessoal. O que é isso, gente? O tempo todo Paulo diz que fez o que Jesus fez com os discípulos, de certa forma, que era estar disponível para eles, se envolver na vida deles. Paulo abria sua casa, deixava as pessoas fazer parte da vida dele, conhecer
como era a sua família, como era a sua vida, como era a sua, digamos, intimidade. E Paulo fez parte da vida das pessoas, tanto em Corinto como em Éfeso. Ou seja, não era só um professor do curso. Não tinha apenas uma conexão intelectual com a sua congregação. Era possível acessá-lo na sua vida, no seu dia a dia. E como isso é importante, era na época de Paulo e ainda assim é hoje em dia. Mesmo com toda a exposição que se tem hoje em dia pela internet, porque não é a mesma coisa. E é por isso que muitas vezes a gente pede aqui para vocês, convida vocês a ficarem depois do culto para almoçar junto com a gente. Seja um churrasco que a gente faz aqui, ou seja ali naquele pé sujo ali embaixo. Almoce comigo, almoce com a minha esposa, né? Por isso a gente convida vocês para encontros onde a gente está um pouquinho mais leve, né? Que é para vocês poderem estar perto da gente na nossa humanidade. E então verem que isso aqui é mais que um trabalho de um pastor, que isso é mais que um ganha-pão, e que é muito mais que um professor, muito mais que um líder, mas é um representante de Jesus que se torna acessível, inclusive e principalmente nas suas vulnerabilidades. Participar da vida uns dos outros. E Paulo diz que não se envolveu com eles de uma forma manipuladora ou controladora. Ele usa a palavra humildade junto com as lágrimas. Ou seja, não é um choro para te sensibilizar. Podia ser, mas não é. Ele bota junto com as lágrimas a humildade. O que é humildade? Faz pouco tempo a gente aprendeu sobre humildade aqui na igreja e a gente viu que humildade na cultura greco-romana era uma vergonha. Não faz parte da lista dos filósofos das virtudes. Não fazia. Humildade não era legal. Então, quando Paulo diz, eu usava de humildade, ele está dizendo, eu era contra a cultura, eu era de cabeça para baixo. Eu vim em fraqueza. Eu vim em humildade para que vocês pudessem olhar para mim, e quando vocês olhassem para mim, que vocês interpretassem, não é esse cara que está me ajudando. Não pode ser. Ele não tem dentro dele as condições. Se ele está me ajudando, se ele me disse uma coisa que fez sentido, se ele me ensinou alguma coisa, se ele me acolheu, não está dentro dele. E quando você olha para alguém, um líder vulnerável, você já bota o olho em alguém que está por trás dele. Em alguém que traz o poder e a sabedoria para ele, porque ele não tem dentro dele. Nossa cultura talvez também não valorize tanto lágrimas de humildade, valoriza a competência, queremos sucesso, queremos que os nossos amigos, que os nossos familiares, que os nossos líderes, que o nosso pastor tenha sucesso, tenha glória, tenha expertise. Paulo diz, eu nunca ofereci isso quando eu fui pastor de vocês. Nem na igreja, nem quando eu falava de casa em casa. Vocês podiam olhar para mim e ver quando eu estava bravo. Vocês podiam olhar para mim e ver quando eu estava triste. Vocês podiam olhar para mim e ver quando eu estava cansado. Porque eu não tinha condição em mim mesmo de ser um pastor perfeito para vocês. Eu não tinha condição de ser um pastor cheio de glória, cheio de dons. Deus é assim, eu não. Deus é belo, eu não. Deus é firme, eu não. Deus segura as pontas, eu nem sempre. Para mim vai sempre ser um trabalho difícil. Para mim vai ser sempre um trabalho imperfeito. Eu nunca terei condições de ser um pastor perfeito para você, diz Paulo. O exemplo para vocês, as lágrimas, Eu tentei, diz Paulo, ser o melhor possível, mas eu não consegui ser perfeito. Até porque os corações de vocês são complicados também. Vamos falar sério, O meu e o de vocês também é complicado. Eu nunca teria condição de ser um pastor perfeito para um coração tão complicado quanto o seu, tão complexo, tão pecador, 2 pecadores tentando se ajudar. Não vai ser fácil. Por isso as lágrimas. Por isso não olhe para mim. Só Deus é capaz de ajudar você, do fundo. Só Deus é capaz de consertar você. Só Deus pode salvar vocês. Quando um pastor tem essa consciência, quando uma igreja tem essa consciência, a chance da gente se ajudar é muito maior. As nossas expectativas vão estar no lugar certo. Porque só alguém que realmente reconhece a sua limitação, só alguém que sofre e chora porque realmente não tem as condições de ajudar alguém,
um palestrante, um conselheiro, um amigo que tem a vida toda aparentemente resolvidinha, todo Nicolas Cagezinho, não pode. Não pode. Precisamos de pessoas com fraquezas ao nosso redor. Precisamos de pessoas, pastores e irmãos, com cicatrizes ao nosso redor. Elas são as melhores, as mais capazes de nos mostrar o Jesus crucificado. Elas são as melhores transmissoras da graça de Deus, porque elas dependem da graça de Deus. Porque elas não estão paradas em cima de um pódio na sua própria força e mérito. Nós fomos salvos por um Salvador que foi morto na cruz, justamente porque nós nem sempre somos certinhos, porque a gente não consegue. Fomos salvos por um Salvador que foi à cruz e se humilhou, e com a humilhação dele, ele nos deu permissão para nós também sermos humildes e reconhecermos. Isso tudo significa o que, em último caso? Lágrimas, gente. Lágrimas. E por que isso é tão importante? Porque, de novo, nós estávamos com a verdade antes, né? Se nós formos uma comunidade da verdade, e os luteranos gostam muito disso, somos da verdade, temos a verdade, anunciamos a verdade. É muito fácil nós cairmos na tentação de usarmos essa verdade de forma opressora, de nos transformarmos em arrogantes da verdade e até insensíveis. Nós temos a verdade, você não tem. E aí nos tornamos, se cairmos nessa tentação, agentes da opressão, se a nossa verdade não vier acompanhado de quê? Lágrimas. Vai exortar um irmão, porque isso aqui não é só para pastor, isso é para todos nós aqui. Vai exortar um irmão? Exorte com lágrimas. Vai chamar a atenção de um irmão pelo que ele está postando nas redes sociais, pelo que ele está fazendo na vida privada dele ou na vida pública? Faça com lágrimas. Vai denunciar um pecado da igreja. Essa igreja está mal, essa diretoria, esse plano estratégico, né? Pô, esse trabalho lá não sei aonde. Vai denunciar? Denuncie com lágrimas. Podemos fazer isso, podemos ser transparentes, podemos ser vulneráveis. Não precisamos ser superiores a ninguém. Lágrimas, diz Paulo. Só assim pessoas verão que somos uma igreja, uma família de verdade. Verdade e lágrimas. Não fazemos concessões à verdade. Estamos seguros da verdade. Temos fronteiras, infelizmente, ou felizmente, por causa da verdade. Não nos encolhemos por causa da verdade. Mas ainda assim, não agarramos no pescoço de ninguém para chacoalhar essa pessoa por causa da verdade. Não cortamos da família alguém quando essas pessoas expressam suas diferenças. Nos recusamos a ser relativistas, mas também não queremos ser moralistas. Isso é a igreja, diz Paulo. Verdade e muita lágrima. E aí a gente vai para o final, que são os laços. Laço é a comunidade, é o vínculo, é a amizade, é a companhia, é as risadas. Eu deixei para o final não porque é menos importante, pelo contrário, só porque mais no final que isso ficou mais nítido, né? Não dá para ter amizade sem verdade. Uma das coisas que a amizade cria são verdades, crenças comuns compartilhadas. Também não dá para ter laços sem lágrimas, sem transparência. A gente não compartilha só opiniões. A gente também precisa poder compartilhar o coração, se abrir. Numa comunidade, numa igreja, não dá para viver se todo mundo estiver usando máscaras. Precisamos da verdade, das lágrimas, e com verdade e com lágrimas nós criamos o quê? Laços. Laços de amor. Se o produto da igreja, a missão da igreja é anunciar a verdade, o poder da igreja, o dinamite da igreja, são os laços. É a amizade, é a comunhão entre as pessoas com Deus
e entre as pessoas umas com as outras. Bem no final, olhem que Paulo terminou de falar, aí eles se ajoelham, vocês viram isso? No cais do porto, eles se ajoelham ali, e eles oram. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se, orou com eles, e houve grande pranto. E choraram, e se abraçaram, e se beijaram. E o próximo capítulo vai abrir dizendo assim, depois deles se descolarem, separar no grego ali, descolar, porque uma separação de alguém que você tem laço é isso, você tem que descolar, porque não é fácil separar de alguém. A gente sente isso aqui na igreja o tempo todo quando alguém vai embora ou se afasta. É uma separação dolorida, porque a gente está colado com essa pessoa, porque os corações se laçaram, né? Separar, ir embora, é uma amputação. É uma amputação. Nada menos que isso. Porque nós não somos associados. Nós não somos sócios. Isso aqui não é só um ritual. Se ajoelharam e se abraçaram e beijo, né, no rosto um do outro. Pessoas fazem isso quando se amam. Homens fazem isso também quando se amam. C.S. Lewis, no seu livro famoso Os Quatro Amores, que eu recomendo, diz que se você pintar um amor romântico, você provavelmente vai pintar com duas pessoas de frente uma para outra. Porque o amor romântico faz você estar apaixonado, obstinado com a outra pessoa. Mas se você for pintar a amizade, o laço entre irmãos, amigos, então C.S. Lewis diz que você deveria colocar duas pessoas, ou três, ou quatro, ou um grupo, ombro a ombro, não olhando um para o outro, mas olhando para um lugar comum, para um horizonte comum, para um objetivo comum, porque a amizade não se fecha em si, a amizade não absorve um para com o outro. A amizade acontece quando duas pessoas se ajoelham diante do mesmo horizonte, da mesma coisa, do mesmo Deus. Éfeso. O que estão fazendo? Ajoelhados, ombro a ombro. Para quê? Para orar. Todos em sintonia com isso. Para quem? Para Jesus. É a mesma coisa que os atrai, que os coloca junto. Né? Estão na mesma missão de vida. Isso é condição de amizade. Afetos são importantes, mas amizade não é só afeto. Gostei daquela pessoa, fui com a cara daquele cara lá. A amizade é mais que isso. A amizade é compartilhar coisas comuns, experiências comuns. Por isso que a gente tenta dizer para vocês se permitirem ser amigos uns dos outros aqui, porque de fato vocês já são. Mesmo morando lá em Pechincha e outro morando lá em Niterói, sem se conhecer, vocês já são amigos, profundamente amigos, enlaçados, porque há objetivos e uma missão em comum. Muitas às vezes aqui na igreja não valorizam essa amizade que já existe, esse laço que já existe, porque partilham coisas comuns. E às vezes até deixam as amizades com outras pessoas ultrapassar e ser mais importante da valorização da amizade que há aqui dentro. Ah, pastor, mas eu convivo mais com os meus colegas lá. Tudo bem. Ah, pastor, mas aí eu pergunto, tá, você convive mais com os teus colegas, mas você compartilha coisas tão profundas com eles, como você compartilha com a gente? Às vezes a gente não compartilha nada com esses amigos que a gente passa tanto tempo. Às vezes só para beber junto. Nenhum objetivo comum. Às vezes até tem objetivo bom em comum, uma causa legal em comum. Porque boas causas também unem a gente. Ótimo. Mas eu pergunto, até quando vai durar essa causa de vocês? Até quando vai durar esse objetivo em comum? Até quando você vai poder estar com essa pessoa ombro a ombro? Até quando vão viajar juntos pelo mar da vida? Porque aqui tem um objetivo que você vai estar ombro a ombro por toda a eternidade. Só numa igreja cristã, meus queridos, nós vamos poder nos ajoelhar diante da mesma coisa aqui na terra e também no céu.
Só na igreja adoramos e confiamos e entregamos nossas preces para o mesmo alguém. Só numa igreja cristã experimentamos a coisa mais espetacular que existe na vida, a graça de Deus. Se permita enxergar isso. Você vai sair da sua casa e vai na casa de um irmão, bairro totalmente diferente, família totalmente diferente, vocação profissional totalmente diferente, time de futebol totalmente diferente, pano de fundo emocional, experiências existenciais totalmente diferentes, orientação política totalmente diferente. E se você conversar com essa pessoa, se você orar junto com essa pessoa, ombro a ombro, verdade e lágrimas, tá? Vocês vão ver que o que une vocês duas, é mais profundo do que qualquer outra intimidade e sintonia que você tenha com qualquer outra pessoa, por melhor que isso seja. Não é apenas se dar bem, não é apenas ter simpatia. É muito mais forte que qualquer outro laço que você venha ter com alguém. Amizade, laços profundos, que duram para sempre, que perduram pela eternidade, que não vão se desatar no cemitério. Porque a ressurreição de Cristo, estamos no tempo da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo te garante, nos garante, um reencontro depois da morte, garante uma convivência, um cultivo desse laço, pelos séculos dos séculos e dos séculos. Nessa semana me reuni com meus colegas da minha turma, seminário, colegas que nos conhecemos em dezembro de 1998. Estudamos juntos por 6 anos. E aí depois cada um foi servir em algum lugar do mundo. E nós estivemos nessa semana, numa noite, ombro a ombro, por assim dizer, diante de uma tela de computador, todos olhando na mesma direção. Muitos nem éramos muito simpáticos uns com os outros lá. Porque um dos nossos colegas, o pastor Jackson Coelho, está lutando com câncer. Talvez você já saiba disso. E é um tratamento paliativo, já há 5 anos. Já me ouviram falar dele talvez aqui, já oramos por ele aqui. Nesta semana as metástases chegaram ao cérebro. E ele não tem previsão de sair agora do hospital onde ele está, em Barretos, sua família no Mato Grosso, e ele sozinho em Barretos. Então nós nos reunimos para encorajá-lo, nos reunimos para orar com ele, orar por ele. E qual a esperança unia aquele grupo ali? Aqui tem gente que nem vai muito com a cara um do outro. Não éramos melhores amigos, mas qual esperança une? Que laço existe entre essas pessoas aqui? Que nenhum outro laço que você venha ter nessa vida é tão profundo e tão forte. Nossa esperança é, em última instância, a esperança da ressurreição, a esperança do reencontro, a esperança da vida eterna. A gente pode conversar uns com os outros dizendo, eu não sei quanto tempo eu vou ver o Jackson ou o Tardelli, eu não sei quanto tempo nós temos de vida aqui, mas eu sei de uma coisa: o que foi construído entre nós, o que Deus fez entre nós, a fé que nós recebemos, perdura e não evapora e nunca vai cair. Uma fé, uma aliança, uma esperança que foi dada no dia do batismo, que o Luan vai experimentar agora. Uma fé, um laço que é cultivado a cada encontro desses, a cada pregação, sim, mas muito especialmente quando a gente se aproximar desse altar sagrado aqui, para partilhar de um corpo e de um só sangue, dado igualmente para nós, para fortalecer esses laços. Podemos ser amigos numa igreja? Já somos. Cara pálida. Quer você goste de mim, quer não. Teu batismo te uniu comigo. E a tua fé em Cristo te uniu com o irmão e com a irmã, de quem eventualmente você não conhece muito bem. Devemos valorizar essa amizade? Não tenha dúvidas. Ser gratos por ela
e tentar o máximo que eu puder fomentar e cultivar e construir e alimentar ela, com a minha presença, com o meu amor, com o meu carinho, com o meu ouvido, verdade e lágrimas. A mais B é igual a C, vai dar laços. Então faça amigos nesta igreja, ou faça amigos, melhor, reconheça, como disse esse Lewis, reconheça os teus amigos e cultive essa amizade, e deixe que os outros também sejam amigos de vocês. Pastor, mas hoje é dia das mães, não vai falar nada para as mães? As mães, onde é que as mães entram nessa conversa? Eu creio que em tudo. Tudo. Porque tudo que nós vimos na despedida do Paulo com os líderes de Éfeso, tudo o que ele disse para uma igreja, ser, fazer, né? Digamos, resumindo em verdade, lágrimas e laços, se aplica perfeitamente a você, mãe, você, vó, vocês, mães. Até porque a imagem da mãe é uma imagem da Bíblia para a igreja. A igreja é nossa mãe. Mães são muitas vezes as que primeiro, ou as que melhor nos ensinaram sobre a verdade do Evangelho, né? Se eu sei o que quer meu Salvador, conhece? Se eu sei a verdade do seu amor, se hoje alegre estou, é porque alguém me ensinou. Quem foi? Só eu conheço. Quem foi que me mostrou o caminho da luz? Foi a mamãe. Conhece? Meu presente de Jesus. Mães são as que primeiro, ou melhor, junto com a avó, com o avô, com o pai, com o irmão mais velho, colocaram a verdade para a gente, né? Mamães, presente de Jesus. Mamães não só ensinam a verdade, encarnam a verdade, nos salvam, nos redimem, nos concretizam o amor de Deus por nós, numa troca de fralda, numa mamadeira, num enxugar de lágrimas. Mães enxugam lágrimas. Quem melhor que uma mãe para enxugar as nossas lágrimas? Quantas lágrimas elas não enxugaram para a gente? Nos ensinam a chorar também. Às vezes o pai é um pouquinho durão, né? Nem sempre, tá, gente? Eu acho que lá em casa é o contrário. Mas às vezes o pai pode ser que um pouquinho mais, sei lá, né? Mães nos ensinam e nos autorizam a chorar. E as mães são talvez as que mais fomentam os laços, né? Vem para casa, vamos passar o dia juntos, vamos passar o Natal juntos. Já ligou para o teu irmão? Já falou com a tua irmã? Né? Por quê? Porque elas estão preocupadas com os laços, né? Com os laços. Vamos para a igreja juntos, o laço espiritual. Então, gente, verdade, lágrimas e laços. Essência da igreja, essência das mães. Amém? Amém.